Olá, Mizuno Livraria, um abraço para vocês aí, meus amigos. Tudo bem, gente? Boa noite. Um prazer aí estar com vocês. Mar Dias, um abraço. Sebastião Neto, Rei Capasso, Paola e Nilson, casal sensacional. Muraca, Luiz Guilherme, um abraço, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Vanessa Assunção, Gustavo Schneider. Bem-vindo, pessoal. Vamos lá. Hoje nosso tema é muito interessante, né? Declaração de inconstitucionalidade pelo árbitro, vedação ou dever. Um tema interessantíssimo. Salve Mizuno Livraria, Paulinho, Luiz Guilherme. Gente, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. O Demétrio, que foi meu estagiário, Dr. Carlos Eduardo Montes, juiz, ex-defensor público, que foi aí estagiário da Procuradoria, hoje é me orientando lá no doutorado, foi me orientando no mestrado, Zé Zombardi, um abraço. Gente, hoje o tema é muito importante. Por que o tema é muito importante? Porque a arbitragem envolve sempre altos valores, é muito bem remunerado quem trabalha com arbitragem, e controle de constitucionalidade, que também gera uma remuneração muito boa. Por quê? Sabendo o controle de constitucionalidade, você chega até o Supremo. E o advogado que sabe chegar até o Supremo é o que melhor é remunerado, porque lá no Supremo é a última instância, e a última instância tem chance de reverter tudo aquilo que perdeu ou manter aquilo que ganhou. Portanto, é importantíssimo vocês conhecerem os dois temas. A arbitragem, muito bem remunerada tanto para o advogado como para o árbitro. O advogado ganha muito mais que o árbitro na arbitragem. Mas também o controle de constitucionalidade. São temas que eu tenho nos livros, né? Que os livros aqui no fundo meus, né? Os de constitucional, no meio de arbitragem, e aqui em cima o livro de controle de constitucionalidade, que é citado pelo Supremo, é citado por vários autores, é citado pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, com grande honra. Então, meus amigos, a importância manifesta do tema de hoje. Por quê? Porque na arbitragem você soluciona as controvérsias e o controle de constitucionalidade se aplica à Constituição. Vamos convidar todo mundo para assistir a live aqui pelo aviãozinho? Vamos chamar a turma aqui porque a live hoje vai bombar. Bom, vamos entrar no tema. Eu dividi o nosso tema em 5 tópicos, sem contar a introdução. Então, na prática, serão aí 7 tópicos que no final eu vou fechar e dar umas dicas para vocês se dedicarem à arbitragem. Eu tratarei uma breve introdução para contextualizar o tema. Em seguida, eu vou trabalhar um pouquinho os temas que eu tratei ontem, que são supremacia da Constituição, a inconstitucionalidade e a sanção. Em seguida eu vou falar da natureza jurídica da arbitragem e avançar um pouquinho no controle de constitucionalidade pelo árbitro. Dentro do controle de constitucionalidade pelo árbitro eu vou analisar as duas correntes que existem, uma dizendo que é vedado ao árbitro declarar inconstitucionalidade e outra dizendo que é um dever, e me filiar a uma delas no último subtópico. E por final nós vamos ver a consequência. Quais são as consequências da inaplicabilidade do controle de constitucionalidade pelo árbitro? Bom, então para quem chegou agora, não se esqueçam, esse tema é muito importante. Por que é muito importante? Porque a arbitragem só cresce, principalmente pós-pandemia, que o judiciário não vai dar conta do número enorme de processos que nós teremos. E, além disso, o controle de constitucionalidade, quanto mais você dominar, mais fácil você chegar até o Supremo via recurso extraordinário ou até numa ação do controle de constitucionalidade. Bom, vamos adentrar, vamos contextualizar o tema numa introdução. Por que é importante estudar arbitragem? Porque a arbitragem é o instituto que mais cresce nos últimos anos. O Brasil hoje é um dos países que mais faz arbitragem. A arbitragem ela é importantíssima porque geralmente ela envolve valores mais altos. E na arbitragem nós temos uma rapidez, uma celeridade que inexiste na justiça ordinária. Olavo, mas o que eu posso levar para a arbitragem? Eu posso levar para a arbitragem direitos patrimoniais disponíveis. Tudo aquilo que você pode fazer acordo, contrato, pode ir para a arbitragem. Então são direitos que você pode transacionar. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão entrando aqui, o Nando Biagi, meu querido vizinho,
Dr. Fábio Pittini, advogado, brilhante. Grande Marcos Okumura Reis, um grande autor, árbitro e também advogado em arbitragem. Um prazer tê-los aqui. E a questão da declaração de inconstitucionalidade pelo árbitro, ela é tão importante e não conta com muitos trabalhos. Antes do artigo que eu publiquei com o professor Marcelo Bonizzi na revista de processo de 2017, de dezembro de 2017, nós tínhamos um artigo brilhante da professora Carmen Tibúrcio, um trabalho do Giovanni Yudica, mas temas mais atuais, depois de 2014, pouquíssimos autores trataram, e aí eu tive o prazer de tratar desse assunto com o professor Marcelo Bonizzi, que é professor lá do Largo de São Francisco, um grande amigo e procurador do Estado de São Paulo. Feita essa introdução, nós podemos já entrar no segundo tópico aqui que eu trouxe para vocês, que é explicar o que é a supremacia novamente, a inconstitucionalidade e o vício. Tema que eu tratei na live de ontem, mas é importante contextualizar isso para que vocês cheguem às mesmas conclusões ao final da nossa conversa. Bom, lembrando que a supremacia no direito constitucional constitui um princípio implícito. Ela é extraída por dedução de um plexo de normas constitucionais. Nós temos a supremacia extraída do artigo 23, inciso 1, que prevê que é competência comum dos entes federativos zelarem pela guarda da Constituição, do 78, que prevê que o presidente da República presta compromisso para manter, zelar e cumprir a Constituição, do artigo 85, que prevê que é crime de responsabilidade o ato do chefe do Executivo contra a Constituição, do 102, do 103, que prevê sistemas de controle de constitucionalidade. Portanto, nós temos espalhada na Constituição inteira normas que asseguram essa supremacia. E o ato contrário à Constituição é o famoso ato inconstitucional que gera a nulidade. Fixadas essas premissas que nós trabalhamos ontem, nós não podemos esquecer que a nulidade do ato inconstitucional é extraída do controle difuso. Países que adotam o controle difuso têm como característica a nulidade do ato inconstitucional. E também a nulidade é extraída da natureza declaratória da decisão que reconhece a inconstitucionalidade. Ontem eu disse, preciso repetir porque tem muita gente que não assistiu ontem, que por 5 vezes a Constituição de 88 repete o termo que a inconstitucionalidade é declarada. A partir do momento que a Constituição emprega esta expressão, nós temos que extrair o sentido técnico dela, porque não existem palavras inúteis no texto constitucional. Então essa expressão declaratória da Constituição de 88 deve ser interpretada no sentido de que, lá na teoria geral do processo, as decisões declaratórias são aquelas que reconhecem atos nulos. Isso está na bibliografia importantíssima da Ada Pellegrini Grinover, do Cândido Rangel Dinamarca e Antônio Carlos Araújo, e sim entrando no clássico Teoria Geral do Processo. Bom, fixadas essas premissas, então, que a nulidade decorre do controle difuso e da natureza declaratória da decisão que reconhece a inconstitucionalidade, nós já podemos avançar um pouquinho dentro desse tema, dizendo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a declaração de inconstitucionalidade constitui matéria de ordem pública, tá? Declarar a inconstitucionalidade é matéria de ordem pública. Por que isso? Porque o Supremo diz que a causa de pedir é aberta no recurso extraordinário e o controle deve ser até exercido de ofício, o controle difuso, porque é matéria que a ordem pública exige. Também o Supremo não admite desistência da ação direta de inconstitucionalidade. Ótimo, então nós temos dentro do conceito de ordem pública essa matéria aí, que é a matéria constitucional. Antes, vou mandar um abraço para alguns amigos que entraram aqui, o André Hernandes, o Matheus Nins Rocha, o querido Zé Duarte Neto, meu amigo juiz de Direito e professor da Unesp, meu grande amigo desde a época do mestrado. Um grande abraço para todos vocês. Lembrando que vocês podem convidar outras pessoas para a nossa live pelo aviãozinho que fica aqui embaixo no rodapé. Bom, fixadas essas premissas, nós podemos avançar para o terceiro tópico da nossa conversa. Qual é a natureza jurídica da arbitragem e o seu conceito? Primeiro vamos trabalhar rapidamente o conceito de arbitragem. A arbitragem é uma modalidade vantajosa e adequada para solução de litígios patrimoniais disponíveis, quanto a direitos patrimoniais disponíveis. Lembrando que por direitos patrimoniais disponíveis nós devemos entender aqueles que se admite transação,
ou aqueles que você pode firmar contratos ou negócios. E quem decide essa arbitragem? O árbitro. O árbitro é escolhido pelas partes, as partes fazem a escolha do árbitro, que sempre deve ser em número ímpar, porque senão o número par dá empate. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. Geralmente escolhem árbitro, 3 árbitros ou árbitro único. Tá? Árbitro único é melhor ainda porque sai mais barato para os clientes pagarem a arbitragem, porque a remuneração é multiplicada pelo número de árbitros. Bom, avançando um pouquinho, mas antes um abraço para o meu querido João Pedro Silvestrini, professor e foi me orientando no mestrado. Meu irmão Marcos Silva, assistente lá da Vara de Cravinhos, do brilhante juiz Eduardo Abrão. Um abraço, Marcos, um prazer estar aqui você. E avançando um pouquinho, a arbitragem ela é interessante porque as partes celebram uma convenção e essa convenção tem duas espécies. Pode ser a cláusula, que é prévia no contrato, ou o compromisso, que é posterior ao litígio. Então a convenção gênero, que tem duas espécies, a cláusula, que é prévia, é uma previsão contratual, ou o compromisso, que é pós o litígio, aí já tem briga, e você faz essas duas opções para ingressar numa arbitragem. E é uma jurisdição não estatal, você resolve ali por meio de um árbitro privado, sem a participação da jurisdição estatal nesse caso. E a decisão tem os mesmos efeitos da sentença judicial transitada em julgado. Ela é imediatamente sujeita ao cumprimento e as regras de cumprimento são idênticas às regras de cumprimento de sentença judicial. E a vantagem é que ela termina em 6 meses, salvo disposição em contrário das partes. Então você tem uma forma célere de solução de litígios. Por quê? Porque a celeridade é a maior reclamação que a ouvidoria do CNJ recebe. Sou casado com juíza, tem vários juízes aqui assistindo, meus amigos. Por mais que o juiz trabalhe, não há estrutura para dar fim aos processos, ao excesso de litigância. Já na arbitragem, o árbitro é pago para aquele caso e as partes não vão passar com uma arbitragem. O árbitro responde um questionário quando ele é nomeado para um árbitro que tem muitas arbitragens, senão ele não vai dar conta de julgar aquele caso com celeridade. Ok? Bom, então fixada essa premissa da celeridade, o conceito de arbitragem, vamos ver a natureza jurídica da arbitragem, porque ela é importante para delimitar se o árbitro pode realizar controle de constitucionalidade. Lembrando que quem entrou aí, mandar um abraço aqui para o Guilherme, meu querido ex-aluno da UNAERP. A minha mãe está assistindo, Betinho, um beijo, um abraço, fique com Deus aí. Tem que mandar um beijo, senão ela não vai fazer rabada no final de semana para eu comer. Meu amigo Rodrigo da Andréia também entrando. Bom, no Brasil foi adotada a tese de que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Essa é a doutrina majoritária, isso está previsto em várias normas, vou citar algumas aqui. O artigo 18 da Lei de Arbitragem diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. O artigo 14 da Lei de Arbitragem diz que os impedimentos e suspeições do árbitro são os mesmos dos juízes de direito. O artigo 33 da Lei de Arbitragem equipara a sentença arbitral à sentença jurisdicional estatal. Ela é sujeita pela Lei de Arbitragem, pelo CPC, ao cumprimento de sentença, como eu já disse aqui. Portanto, hoje é inegável que a arbitragem tem natureza jurisdicional. E o CPC de 2015 reforça essa tese ao criar a carta arbitral, equiparando essa carta arbitral à carta precatória e à carta rogatória, que são cartas aplicáveis em matéria entre dois juízes. Tá? Então o CPC equiparando a carta arbitral à carta precatória, nós temos reafirmada a natureza jurisdicional da arbitragem. Tá? E essa carta arbitral ela é usada para a comunicação do árbitro com o judiciário, para uma condução coercitiva de uma testemunha, para algum tipo de requisição de documento que o árbitro não conseguiu. Feitos esses esclarecimentos dessa natureza jurisdicional da arbitragem, quero só mandar um abraço aqui para o meu amigo Aloysio Miele, professor de arbitragem, que entrou aí na nossa live. Um grande prazer aí. Depois que vocês quiserem comentar e perguntar, estou à disposição e é um grande prazer, né, queridos?
Bom, agora nós podemos entrar na questão da nossa polêmica. O árbitro tem o dever de declarar inconstitucionalidade ou não? Como funciona isso? Existem duas correntes. A primeira é que há um dever do árbitro, e dentre os adeptos nós temos Nelson Neri Júnior, temos o professor Eduardo Parente, que é daqui da região, inclusive de Batatais e Brilha, lá no escritório em São Paulo. Temos o Jorge Zabudi, a Ana Neri e vários outros autores, como a professora Carmen Tiburcio, que defendem que a supremacia da Constituição exige que o árbitro, como juiz de fato e direito, aplique aí e exerça o controle de constitucionalidade mediante uma declaração incidental, ou seja, antes de analisar o pedido, o mérito da causa, ele vai apreciar se a lei viola ou não a Constituição aqui em cima, a lei embaixo. Ele afasta a lei e aplica a Constituição. Fixadas essas premissas dessa tese, então, essa tese é amplamente aceita por esses doutrinadores, nós não podemos deixar de lembrar aqui, que a ordem pública deve ser respeitada em toda e qualquer arbitragem, tá? A nacional, isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da lei de arbitragem, e na homologação da sentença arbitral estrangeira também, conforme o artigo 39, inciso 2 da lei de arbitragem, tá? Obrigado, Aloysio, pelo elogio, um grande abraço aí, parabéns para você também, que eu sabendo que suas aulas estão um sucesso. Já uma segunda corrente entende que é vedado ao árbitro realizar esse controle de constitucionalidade. E aí uma advertência muito importante. Esses adeptos a essa corrente, os professores que são adeptos à vedação do árbitro realizar o controle de constitucionalidade, eles se baseiam em países de controle concentrado exclusivo. E aí você verá isso no direito francês, verá isso no direito italiano, mas são realidades e sistemas totalmente diferentes do brasileiro. Porque o Brasil adotou um controle difuso e concentrado junto. O nosso sistema é misto ou híbrido. Portanto, nós não podemos importar os institutos dos países de controle concentrado. O grande Saulo Ramos, aqui de Brodowski, né, que depois foi advogar em São Paulo com José Frederico Marques, Vicente Hall, e que hoje até voltou no final da vida para trabalhar aqui com o brilhante doutor Ovidio Sandoval, dizia em seus estudos que nós temos que tomar muito cuidado com a importação de institutos estrangeiros para o direito brasileiro, porque a realidade do direito constitucional brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro é totalmente outra, fechado? Então, fixadas essas premissas da impossibilidade do controle pelo árbitro, que é uma posição de países que não adotam controle difuso, que adotam um controle concentrado exclusivo, nós podemos partir para a nossa posição adotada. E qual que é a posição que nós adotamos aqui e foi, inclusive, reiterada aqui nesse livro aqui, de capa azul, e também num artigo na revista de processo? Nós entendemos que o árbitro, como quem exerce jurisdição, não estatal, logicamente, ele tem o dever de afastar a lei e aplicar a Constituição, realizando controle incidental de constitucionalidade, típico de atividade jurisdicional. A supremacia da Constituição impõe que o árbitro assim haja, porque agindo de forma diversa, ele está afrontando o texto maior, a lei maior, a Constituição Federal. Essa supremacia ela é inafastável e a arbitragem não é uma ilha em que não aplica a Constituição. Portanto, o árbitro tem o dever de realizar e aplicar a Constituição dentro de uma arbitragem. Essa posição reafirma o Estado Democrático de Direito, que submete ao império da lei, e antes do império da lei está o império da Constituição. E como o princípio da nulidade do ato inconstitucional tem status constitucional, não tem como o árbitro não aplicá-lo. E nós não podemos esquecer algo que eu já disse aqui, que o controle de constitucionalidade é matéria de ordem pública. Portanto, o árbitro, quando aplica a Constituição, ele está aplicando matéria de ordem pública. Ah, mas por que você me diz isso? O Supremo já disse 2 vezes
em alguns casos reiteradamente. Primeiro, não cabe desistência da ação direta porque é matéria de ordem pública. Segundo, controle difuso pode e deve ser realizado de ofício. Como? Ele deve ser realizado de ofício porque é matéria de ordem pública. Dispensa pedido das partes, mas tem uma observação importante sobre isso. Dentro do Código de Processo Civil é o princípio da vedação das decisões surpresas. E aí o juiz não pode decidir de ofício sem antes dar prévia oportunidade para as partes se manifestarem. Isso está externado no artigo 6º e no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Ok? Bom, evoluindo um pouquinho, vários autores defendem a tese que matéria constitucional é de ordem pública. Maria Helena Diniz, a precedente do Superior Tribunal de Justiça, o Código Internacional de Direito Privado, aprovado aí numa conferência em Havana e ratificado pelo Brasil, também prevê no seu artigo 4º que os preceitos constitucionais são de ordem pública. A professora Ana Nery, que tem um maravilhoso livro sobre arbitragem coletiva, a professora Carmen Tiburcio também nesse sentido, ok? Então, a premissa defendida aqui e também nos trabalhos que eu publico são no sentido de que o controle de constitucionalidade é um dever do árbitro, sob pena dele aplicar uma lei inconstitucional. E aplicando uma lei inconstitucional, ele aplica um ato nulo. Há quem defenda, como meu querido amigo professor Felipe Stefan, que inclusive fez uma participação na minha disciplina no doutorado na UNERP, que nós pesquisamos também a arbitragem, que o árbitro não realiza o controle de constitucionalidade, ele simplesmente afasta a lei e aplica a Constituição, sem atribuir o rótulo declaração de inconstitucionalidade, ok? Então também temos essa corrente que é intermediária, que chega à finalidade de aplicação da Constituição, mas não usa o rótulo declaração de inconstitucionalidade. Uma corrente que também merece todo o nosso respeito, ok? Lembrando que todos vocês podem convidar pelo aviãozinho aqui as pessoas para participarem aqui da nossa live. Veja inclusive nosso amigo professor Francisco Braga, que brilha aí nas suas aulas e é meu querido colega na Procuradoria. Um abraço, Francisco. Bom, agora nós chegamos ao ponto que envolve as consequências da ausência de declaração ou de aplicação da Constituição dentro da arbitragem. O que acontece se o árbitro não aplicar a Constituição e aplicar a lei inconstitucional? Vejam, a decisão proferida em qualquer esfera contrária à Constituição, ela é inconstitucional e, portanto, ela é nula, porque o princípio da nulidade do ato inconstitucional tem status constitucional. Esse princípio aí, ele é adotado pela Constituição brasileira e é inequívoca a lição aí dos grandes doutrinadores. Tem uma posição reduzidíssima na doutrina que defende que a declaração de inconstitucionalidade gera anulabilidade, ou seja, que o ato inconstitucional é anulável. Vamos marcar assim, Francisco Braga, uma live, vai ser um prazer. Quero mandar também um grande abraço para o meu amigo Daniel Falcão, professor da USP, do IDP aí, um grande constitucionalista que nos honra aí com a sua presença. Mandar um abraço para todo mundo aqui, o Rocha, o Thiago Bregantino, é um prazer estar com vocês, perfeito? O que acontece aqui na lei de arbitragem? Vamos marcar uma live sim, viu, Francisco? O que acontece? O rol das hipóteses que ensejam a anulação da sentença arbitral, ele é reduzidíssimo. Ele se submete ao rol do 32 e alguns autores colocam também a ordem pública, que não está no 32. Lembrando que existe a tese em sentido contrário, que a ordem pública é aquela externada no artigo 32 e não mais, que é defendida por brilhantes professores também, ok? Que é uma ordem pública processual. Mas nós adotamos a tese do Supremo. Ordem pública é matéria constitucional. Então, assim, matéria constitucional é de ordem pública, ao inverso, não é? Então, nós defendemos nesse artigo que uma aplicação da norma inconstitucional em sentença arbitral gera nulidade, não por força do artigo 32, mas por força do princípio da nulidade do ato inconstitucional que está lá no artigo 32, ok? E nós não podemos esquecer que ordem pública também enseja a não homologação da sentença arbitral estrangeira pelo STJ. Está explícito esse requisito para o STJ homologar
a sentença arbitral estrangeira no artigo 39.2 da Lei de Arbitragem, ok? Então, fixadas essas premissas, nós podemos avançar e delimitar o seguinte: o sistema arbitral, tanto na arbitragem nacional como na internacional, não admite que seja proferida uma sentença arbitral contrária à Constituição, sob pena que ela seja nula, porque o princípio da nulidade tem status constitucional. Portanto, a tese que eu defendo hoje é no sentido de que o árbitro tem o dever e o compromisso de aplicar a Constituição, por força do princípio de supremacia, do princípio da nulidade e do ato inconstitucional, evitando-se que a arbitragem seja uma ilha na qual nós não temos o império da Constituição, o que é totalmente condenável, já que a Constituição é a lei maior, é ela que dá fundamento de validade a todo ordenamento jurídico. Mas, Olavo, isso não é entrar no mérito da sentença arbitral? Não, existe uma aplicação única e exclusiva de uma interpretação de acordo com o princípio da supremacia, que é um princípio específico da interpretação da Constituição, citado por Canotilho, Jorge Miranda, Conrad Hesse, que toda e qualquer interpretação do ordenamento jurídico deve ser sempre de cima, ou seja, a partir da Constituição para baixo, para atingir as leis infraconstitucionais. Você nunca interpreta o ordenamento jurídico, lembrando da pirâmide do Kelsen, de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Portanto, essa interpretação prestigia a máxima efetividade das normas constitucionais. Mandar um abraço aí para a Soninha, nossa querida amiga, que trabalhou muitos anos na Procuradoria, o Bernardo Lima, grande arbitralista, cuja obra é maravilhosa. Bernardo, nós fomos até, te elogiamos muito na disciplina do doutorado, o seu trabalho sobre arbitragem ambiental. A professora Ana Neri participou da minha disciplina semana passada, inclusive citamos ela, e referenciamos a qualidade do seu trabalho. Meu amigo Neto Ciribelli de Orlândia, a professora Marisa Vinco da UNERP, é um prazer estar com todos vocês aqui. E evoluindo um pouquinho para as nossas conclusões sobre o tema. Então, o árbitro, ele exerce atividade jurisdicional não estatal, ele aplica aí a Constituição, a lei de arbitragem no artigo 18, no artigo 33, no artigo 14 e também o CPC por diversas vezes adotaram a tese que o árbitro é juiz de fato e de direito, a sentença arbitral tem natureza de sentença e os mesmos efeitos da sentença judicial, e diante do princípio da supremacia e do modelo de controle incidental adotado pela Constituição, o árbitro tem o dever de aplicar a Constituição sob pena de nulidade, lembrando que a ação anulatória tem um prazo decadencial de 90 dias, ou seja, ultrapassados 90 dias da sentença e da intimação da sentença, tecnicamente falando, aí não há mais possibilidade de discussão. Mas não se esqueçam que também fora da arbitragem, as questões patrimoniais decorrentes de um ato inconstitucional também sujeitam a prescrição e decadência. A inconstitucionalidade é matéria de ordem pública, mas as questões patrimoniais que advêm dessa relação jurídica, elas são sujeitas à prescrição e decadência. Tanto que a repetição de indébito tributário está sujeita a 5 anos, tanto que a Constituição previu a prescrição em matéria de direitos trabalhistas, ok? Então, tanto na arbitragem internacional, como que é uma homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, e o artigo 39.2 prevê que há controle da ordem pública, como na arbitragem nacional, nós temos aí o controle realizado pelo árbitro nesse caso. Até o professor Felipe Stefan, que seu curso de arbitragem com administração pública discorda que o árbitro declare a inconstitucionalidade, ele diz que o árbitro aplica a Constituição na prática, ele não declara a inconstitucionalidade, mas aplica a Constituição. Ele defende que acaba acarretando na nulidade se o árbitro aplica a lei inconstitucional. Então o resultado é o mesmo da tese, uma tese muito boa, muito respeitada também. Como o tema aqui é um tema muito diferente, eu sabia que iriam surgir perguntas, e o professor Carlos Eduardo Montes Neto, que também é juiz de direito, foi defensor público, foi me orientando no mestrado, me orientando no doutorado, fez uma pergunta.
Professor, se possível, pode abordar a aplicação do artigo 97 da Constituição da Arbitragem? Com todo prazer, Carlos. Vamos contextualizar o artigo 97 antes de responder. O artigo 97 da Constituição prevê a cláusula de reserva de plenário. É uma norma que é dirigida aos tribunais, que diz somente pelo voto na maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial poderá ser declarada a inconstitucionalidade. Então é o seguinte, chegou nos tribunais, maioria absoluta dos membros do órgão especial ou do pleno. A maioria dos tribunais tem órgão especial, São Paulo o pleno é enorme, que é o maior tribunal do mundo até, e aí nós temos a aplicação dessa norma que também é chamada full bench, para que tenha maior legitimidade para afastar o princípio da maioria, que a Constituição proíbe e permite e defende, ela protege os direitos das minorias. Só que a lei é aprovada por maioria, só que ela tem limite. O limite é a Constituição. Essa regra dá uma legitimidade maior nos tribunais porque ela exige um quórum que é maior. O que é quórum? Quórum é um requisito quantitativo para a elaboração de um ato. É um requisito que diz respeito à quantidade de pessoas necessárias ou de votos necessários para aprovar determinado ato. Então, fixada essa premissa da necessidade desse quórum para declaração de inconstitucionalidade nos tribunais, nós não podemos esquecer que esse artigo 97 tem como destinatário única e exclusivamente os tribunais. Não há que se falar em aplicação do artigo 97 para juízos monocráticos. Juiz de primeira instância, órgão monocrático, não se aplica o 97. Portanto, primeiro, conclusão que nós já podemos extrair, se é árbitro único, não tem como falar em aplicar o 97, porque ele sempre vai ser maioria absoluta, perfeito? Ótimo. Agora, quando o tribunal arbitral é composto por mais de 1, 3, 5, lembrando que eu disse no começo aqui da nossa conversa, os tribunais arbitrais sempre têm composição ímpar, porque senão dá empate e aí dá problema. Aí é algo que nós desenvolvemos uma pesquisa sobre esse tema e não achamos bibliografia praticamente, porque é um tema muito interessante, muito novo, né? A tese que nós defendemos no estudo foi no sentido de que o artigo 97 é aplicado na arbitragem e as decisões do tribunal arbitral também são por maioria. Então, se for um voto vencido pela declaração de inconstitucionalidade, não teve maioria absoluta em 3. Qual é a maioria absoluta de 3? São 2 votos. Então, nós entendemos que é aplicável, mas a maioria já é aplicável ali na arbitragem. Muito boa sua pergunta, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de respondê-la. E aí, nós veremos aqui, o Luiz Rodrigues Júnior entrou, foi meu aluno, salvo engano, Luiz. O Luiz Guilherme, também brilhante advogado, que será possível sanar o vício de nulidade da sentença arbitral decorrente da não declaração de inconstitucionalidade via pedido de esclarecimento, considerando o rol taxativo do artigo 32, né? Sim, porque aí houve omissão e a sentença teria feito esses embargos arbitrais, esse pedido de esclarecimentos arbitrais aí, na prática, eles seriam aí modificativos, né? Então pode acolher modificativo, entendo que pode salvar a arbitragem nesse caso, porque ele afasta a lei e evita uma nulidade da sentença arbitral. Uma pergunta muito boa aí do Dr. Luiz, parabéns, Luiz. A Paola e o Nilson emendando a questão feita pelo Carlos, cabe a arbitragem declarar a inconstitucionalidade das normas? Sim, cabe. Há quem entenda que o árbitro não declara inconstitucionalidade, ele afasta a lei inconstitucional e aplica diretamente a Constituição. Muito boa, viu, Paulo e Nilson? E o Matheus Lins Rocha, que é coautor desse livro aqui meu, que é professor lá em Salvador, foi meu aluno, hoje me ensina muito. Na época, como aluno, também me ensinava muito. Faz aí da excelente pergunta. Obrigado aí pelas pessoas que estão perguntando. Mandar um abraço para o querido Alexandre Veloso Rocha, brilhante advogado. Para o Dr. Caio Fornari também, que é advogado. O Caio foi
foi meu estagiário. Estou à disposição de mais perguntas aí e comentários de vocês aí, se tiver mais alguma coisa. E essa live vai ficar à disposição de todos vocês no IGVTV aí, e vocês fiquem à disposição. Nós teremos outra live essa semana, amanhã é quarta, nós teremos outra live, salvo engano, na sexta-feira. Então teremos outra live na sexta-feira. Um abraço para minha querida Renata Pellegrini, o Matheus, que diz que eu que aprendo muito sempre contigo, você é bondoso, na verdade você ensina, viu, Matheus? Pessoal, estou à disposição, fiquem à vontade de me procurar, às vezes por mensagem restrita, por comentários aí, eu estou à disposição. Meu querido amigo Marcos Silva, um grande abraço, parabéns por você que me aguenta como um grande amigo que é e grande conselheiro, tá? Estou à disposição de todos vocês, como não temos mais perguntas, podemos encerrar. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até sexta-feira na próxima live.